Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai. Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos então, por favor. Queridas senhoras, queridas senhoritas, nesse nosso retiro do mês de julho, dentro do contexto tão maravilhoso dessa Jornada Mundial da Juventude, que nós aqui no Rio de Janeiro temos a graça de viver, o Espírito Santo nos traz aqui uma vez mais para dedicarmos um pouco do nosso tempo a contemplar as coisas de Deus. Esta frase, conhecida talvez por algumas de vocês, Santo Tomás de Aquino dizia: contemplata alis tradere. Das coisas contempladas nós falamos. Das coisas que a gente contempla diante de Deus, é aquilo que a gente pode passar para os demais. Justamente eu queria convidar a cada um de vocês a que esse momento breve de retiro seja um encontro com Cristo, um encontro com Maria Santíssima na contemplação. Contemplar significa penetrar na cena. Contemplar significa sintonizar a nossa FM na FM de Deus. Contemplar significa um esforço também ascético, isto é, da minha pessoa, de querer pensar nas coisas de Deus e dialogar nas coisas que Deus, nosso Senhor, vai propondo. Eu, Padre Alexandre, vou falando e peço ao Espírito Santo que me use, falando algumas coisas, mas deixem que a mente de vocês trabalhe e o coração de vocês trabalhe. Da mente para o coração, sempre gerando afetos na vida de vocês, afetos para com Cristo, afetos para com a Santíssima Virgem. Que não seja somente uma contemplação intelectual, mas também do meu coração. Talvez algumas de vocês, para que entendam bem, olham para essas rosas que estão aqui, que vão ser abençoadas na Santa Missa e distribuídas para vocês com muito carinho, mas talvez algumas de vocês olhem para essas rosas e digam: que interessantes são essas rosas. A contemplação significa olhar para elas e dizer: que belas são essas rosas. Olha a mão do Criador em cima delas. Olha quanto Deus me ama através da criação. Essa diferença é importante agora.
nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, a gente sempre insiste muito nisso. E o tempo é muito breve. Esse retiro passa muito rápido. E o tema que eu queria nessa primeira meditação deixar para vocês como fonte de contemplação é justamente o tema do nosso retiro. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos urge. Um versículo da Sagrada Escritura, tirado das cartas de São Paulo, da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Eu gostaria de aproveitar esses breves momentos, queridas senhoras e senhoritas, para indicar-lhes o fundamento mais íntimo da nossa responsabilidade, que é o nosso caráter de sermos católicas. Somos católicas, batizadas na fé católica. E ser católicos significa, essencialmente, ser sociais. Um católico não pode ser uma ilha. Uma mulher católica não pode ser uma mulher fechada em si mesma. Porque Jesus não foi uma ilha. Maria não foi uma ilha. Sermos católicas, apostólicas romanas, significa essencialmente não temer, o querer dar-me aos demais. Porque no mundo de hoje existem aqueles católicos, aquelas católicas que temem profundamente dar-se aos demais. É importante, antes de tudo, fazer uma distinção entre dar e dar-se. A gente dá algo, mas essencialmente a caridade cristã é dar-nos. Não basta eu querer dar algo ao meu próximo. Dar uma roupa, dar um pouco de comida, mas essencialmente ser católicas significa dar-nos. Olhem para Cristo e vocês vão entender isso. Essencialmente, Cristo não deu algo para nós, também deu algo. Mas essencialmente a missão redentora de Cristo foi qual? Dar-se por você, para a sua salvação. E às vezes nós temos medo de perder-nos, de morrer para nós mesmos. Essa frase da Sagrada Escritura, quando Cristo nos convida a que nós, esse grão de trigo caia por terra, possa morrer para dar frutos, não é uma palavra qualquer para nós. Cristo está nos dizendo que nós devemos de verdade deixar-nos, entregarmos-nos nas mãos dos demais. Virarmos, em certo sentido, prisioneiro dos demais. A caridade cristã, ela gera essa sã prisão nos demais, que é muito diferente você dizer para a pessoa qual é o caminho, mas ajudar a pessoa a caminhar e caminhar com ela. E às vezes vai ser necessário você carregar essa pessoa. Mas muitas católicas têm medo disso. Existe no mundo de hoje uma grande decepção, causada por diversas situações, mas como sacerdote eu tenho notado que existe uma grande decepção das pessoas que se entregaram aos demais
se entregaram e mais, mas sofreram profundas decepções da entrega do outro em relação a elas. E eu vejo muitas pessoas que se fecharam. Eu olho para muitas de vocês, graças a Deus, e eu vejo aqui mulheres vitoriosas, que sofreram e que sofrem, mas mulheres que constantemente estão num processo de abrir-se, de dar-se. Esse é um dos principais convites que Cristo hoje faz nesse retiro. A tirar esse tipo de decepção que eu acho que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, mas que a gente pode estar arrastando, e essa caridade de Cristo que nos urge está sendo bloqueada. Sofri uma decepção talvez com 16 anos, quando no meu primeiro namoro, me entreguei à pessoa, mas ela depois de alguns anos não correspondeu comigo. Entreguei-me a essa pessoa no meu trabalho, fiz o meu trabalho e de repente essa pessoa me passou uma rasteira e eu fui despedida sem nenhuma explicação. Me entreguei à minha missão na minha paróquia, mas de repente a pessoa que era responsável daquela pastoral falou para mim: muito obrigado, já não preciso mais de você, de maneira dura e difícil. E assim, muitas situações talvez você esteja arrastando que prejudique. Mas sermos católicas implica de nós, nesse dar-nos aos demais, sentir em nós a dor humana, mas procurar solucioná-la. Caritas Christi urget nos. Decorem essa passagem em latim. Caritas Christi urget nos. Não somente sentir a dor humana, mas procurar solucioná-la. Por essas decepções que talvez algumas possam ter vivido, já como que se anestesiaram, colocam certos anestésicos na sua alma para não sentir a dor humana, porque já tem medo de sofrer com o outro. Conseguem me entender? E uma católica sem preocupação intensa de amar, porque aqui nós estamos falando do âmago do amor. Uma católica que perde essa preocupação intensa por amar é como um agricultor despreocupado pela terra. Uma católica que perde ou sem a preocupação intensa de amar é como um marinheiro desinteressado pelo mar, pelas condições do tempo. Uma católica sem preocupação intensa de amar é como um músico, uma cantora que não cuida da harmonia. Mas o cristianismo é a religião do amor. Não é a religião do fechamento. Não é a religião do, se podemos dizer essa palavra, ensimismamento, do fechar-nos em nós mesmos, em si mesmas, de criarmos esse processo constante de autoventilação, como um avião que possui esse ar interno e constantemente está renovando o ar, para que se possa ser respirado o ar. Tem muitas pessoas católicas que estão nesse processo interno de autorrespiração. Mas a religião cristã, basta olhar para a cruz, é a religião do amor, que vai inclusive até o extremo.
O extremo que Jesus mesmo afirma na Sagrada Escritura e diz que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E Jesus elogia aquela católica que tem a coragem de dar a vida pelo irmão. Não somente algo ou um presente. Eu queria enfatizar nesse início do retiro quantas pessoas nós nos encontramos, católicos, inclusive católicos praticantes da fé, mas que estão satisfeitos e satisfeitas em dar para as pessoas simplesmente objetos, roupas. Não tiro o mérito, é importante, já vamos ver por quê. Mas precisamos dar um passo a mais. O cristianismo é a religião do amor. Vai contemplando isso. Vai contemplando como Cristo, Ele mesmo deu a mensagem do amor. E quando São Paulo escreve Caritas Christi urget nos, ele experimentou de Cristo mesmo, por experiência mística, que o amor de Cristo o impelia, o empurrava, o levava sempre a sair dele, a tirar os seus medos e ir para o mais. Me vem agora à mente uma homilia que eu escutei faz muitos anos, de um padre que hoje está em Recife, um padre que dizia assim na missa, na sua homilia, que o cristianismo é a religião do ainda. Ainda me falta ir mais adiante, ainda eu posso ir mais, ainda eu posso me entregar mais. Gostei, porque o cristianismo não é a religião do que bom, já cheguei. Aí vai chegar Jesus e vai dizer, ainda falta um pouquinho, ainda falta um pouco mais da tua entrega. Talvez no momento da sua vida que você esteja passando, você precisa sair desse comodismo espiritual e entender que Cristo hoje está dizendo assim, ainda falta algo. Por isso o cristianismo é tão apaixonante. E quem vive verdadeiramente o cristianismo experimenta sempre a caridade de Cristo que impele, que urge, que empurra, que puxa. Cristo já tinha dito isso, que o cristianismo era a religião do amor. O primeiro mandamento da lei, e ontem no Evangelho nós escutamos justamente a passagem do bom samaritano em Lucas, onde Jesus elogia a resposta daquele mestre da lei que tenta pegá-lo. Jesus pergunta qual é o maior dos mandamentos e qual é a resposta? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E acrescenta imediatamente Jesus, e acrescenta a palavra de Deus imediatamente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Momentos antes de partir, a última lição que Cristo nos deu, a gente pode dizer talvez última, acho que a última lição de Cristo, acho que ela sempre se dá, não podemos dizer última, na minha opinião, mas eu coloquei aqui nessa preparação dessa pregação última, mas Cristo sempre nos dá uma nova lição. Mas foi um dos momentos finais da vida de Jesus. Ele repete
eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João, ele deixa isso bem claro, esse apóstolo do amor. Jesus vem dar um novo mandamento: o amor. E São João mesmo, em uma das suas cartas, depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Jesus aos céus, São João diz na primeira carta sua, no capítulo 3, versículo 23, este é o mandamento de Deus: crer no Filho de Jesus, em Jesus, Filho de Deus, e amarmos uns aos outros. Por que será que São João coloca isso na sua carta? De fato, eu queria passar-lhes e deixar-lhes esse conselho: não deixem de ler as 3 cartas de João. Talvez é uma boa tarefa prática desse retiro. Pegar as 3 cartas de João, que são muito fáceis de serem lidas, rápidas. Leiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aí rascunhem, ponham aí os seus comentários em cima dessas cartas, porque elas são frutos da vivência espiritual desse apóstolo João em cima do mandamento especialmente do amor. E São Paulo, ele não teme também em fazer um resumo igual. Se vocês abrem a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 8 a 9, fortíssima essa passagem linda que diz assim: não devais nada a ninguém, a não ser o quê? O amor mútuo. Pois quem ama o outro, cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nessa sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São Paulo expressa aos romanos uma comunidade nova, podemos dizer difícil, num ambiente profundamente pagão, centro do império. São Paulo não teme em afirmar isto. São Paulo não teme em dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o resumo de todas as sentenças que Deus Nosso Senhor nos pede. É interessante, queridas irmãs em Cristo, que Jesus mesmo nos precede numa grande lição. Olha só, fomos criados, caímos numa culpa. O ser humano criado cai numa culpa do pecado original, arrasta o pecado original, e nós precisávamos dessa libertação dos efeitos para alcançarmos o céu, dos efeitos desse pecado original que tinha fechado para nós as portas do céu. Jesus não teme em encarnar-se. Santíssima Trindade se coloca em acordo, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a ela é dada, Jesus, a missão da tua salvação. Jesus se une misticamente à natureza humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós temos que aceitar, portanto, queridas senhoras e senhoritas, com todas as suas consequências, a encarnação de Jesus. Olha que se nós meditamos na encarnação de Cristo, nós seríamos verdadeiramente curados se assumíssemos todas as consequências da encarnação de Jesus. Alguns autores de vida espiritual afirmam, e eu estou de acordo, que olha, é transformador o contemplar a encarnação de Jesus Cristo.
encarnação, no momento onde o anjo se aparece para a Santíssima Virgem e diz: aceitas o plano de Deus? O mistério do amor ali, totalmente dirigido àquele momento fortíssimo, central da nossa história. Jesus que vai nascer por nós. Aceitemos todas as consequências da encarnação de Jesus. Como uma mãe aceita, uma boa mãe, todas as consequências do nascimento de um filho. Como um de vocês aqui está se preparando já para dar à luz, o filho está quase nascendo nesse retiro. Já está sentindo as contrações nesse retiro. E está aí no fundo aqui da igreja, gemendo em dores de parto já, né? E uma mãe, boa mãe, aceita todas as consequências do nascimento do seu filho, não é? Uma mãe que não é boa, não aceita. Aceita pela metade, aceita em parte. Quando eu fui ordenado sacerdote, eu não aceitei em parte as consequências do meu sacerdócio. Eu aceitei todas as consequências do meu sacerdócio. Eu não cheguei lá em Roma e me prostrei, e logo depois o cardeal, quando rezou sobre mim, eu não estava ali dizendo: olha, Senhor, é pela metade que eu aceito, ou aceito até aqui. Queridas irmãs, entendam o seguinte: que Jesus, quando se encarnou no seio de Maria Santíssima, Ele estendeu o dom do amor não somente a Ele mesmo, ao próprio Jesus. A Santíssima Trindade, que é o amor, quando se encarnou, não dirigiu o amor não somente a Jesus, mas dirigiu a todo esse corpo místico, todos os homens e mulheres que a gente passa na nossa vida. E Jesus, por isso, leva os discípulos que convivem com Ele a entender o quê? Ide evangelizai a todas as nações. Compartilhem o dom do amor. Sirvam. Queridas irmãs, aqui nós estamos num ponto básico do cristianismo. Ponto básico do cristianismo. Qual é? Desamparar o menor dos nossos irmãos é desamparar o mesmo Cristo. Porque Cristo se encarnou para todos, não para alguns somente. Inclusive para aqueles que não creem nele. Jesus quer salvá-los, quer levá-los para o céu. Desamparar o menor, um só irmão. E a Sagrada Escritura é muito forte quando fala sobre a acepção de pessoas, o querer evangelizar só determinada parte da sociedade. Errado. Eu querer evangelizar só determinado tipo de pessoa. Negativo. Jesus veio para todos, sem exceção. E seus filhos prediletos quem são? Os pecadores, que muitas vezes não são os nossos filhos prediletos. São aqueles filhos que nós nos esquecemos. E nós nos esquecemos muitas vezes que Jesus é capaz de deixar 99 ovelhas para ir em busca de uma ovelha. Como diz o cardeal Vantuan, Deus não sabe bem matemática.
Santo Cardeal Vantuan, que em paz descanse, que interceda por nós nesse retiro e nos ensine a força da caridade de Cristo. Aliviar qualquer um dos nossos irmãos é aliviar a quem? A Jesus. Que maravilha! E quando a gente fere um dos membros do corpo místico de Cristo, é como se a gente estivesse tocando ao mesmo Cristo. Quando você profere uma palavra de maledicência sobre um membro do corpo místico de Cristo, quando você fala mal de um padre, quando você fala mal de um cristão, quando você destrói aquela pessoa, quando você quer acabar com a reputação daquela pessoa, você está tocando o mesmo Cristo. Por isso que a gente precisa perder o medo de sermos verdadeiramente cristãos, porque dá medo, gente. Logicamente nós temos que buscar a caridade. Na verdade, a caridade é inseparável da verdade, e a verdade é inseparável da caridade. Mas a caridade, ela tem que regular a nossa vida. Por isso, nos disse Cristo que todo bem e todo mal que nós fizéssemos ao menor dos homens, era a quem que nós o fazíamos? A Ele mesmo. E Cristo, Ele se fez o nosso próximo. E nós não podemos deixar de atrever-nos a dizer o quê? Que o nosso próximo é quem? É Cristo. Padre, inclusive aquele que me persegue, nossa, esse mesmo. Inclusive essa pessoa que falou mal de mim, que passou rasteira em mim, esse aí, esse é meu próximo. Essa é a loucura do cristianismo, que não são muitos que aceitam. Por isso a palavra ainda é tirada do vocabulário dessas pessoas. Se diz, já cheguei onde tinha que chegar, Jesus ainda aqui não vale mais não. Quando Jesus me diz assim, rezai, inclusive por quem? Por aqueles que vos perseguem. Quantas vezes vocês nas intenções do terço disseram, vamos oferecer esse nosso mistério por aquelas pessoas que estão nos perseguindo? Ou que fizeram mal contra mim, contra nós? Já vi uma pessoa que numa dessas intenções falou assim uma vez, olha, vamos rezar por aquelas pessoas que nos perseguem. Olhou para a outra que estava do lado, né? Aí não vale. O coração está cheio de ódio, né? Ou com toda a mansidão, vamos rezar por essas pessoas que nos perseguem. Começa, né? Não. Jesus pede de nós uma atitude de entendermos que o nosso próximo é Cristo. E é incrível, gente, como Cristo, Ele se apresenta muitas vezes nos enfermos. Ele se veste de indigente. Jesus muitas vezes se veste de prisioneiro. Jesus se veste de pessoas tristes que choram. Jesus se veste de pessoas que estão profundamente tomadas pelo mal. Forte, hein, gente? E Jesus se apresenta para nós, e nós, aqui vale recordar justamente, acrescentei esta reflexão porque eu acho que é importante recordarmos as obras de misericórdia. Corporais são
dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos. Meu Deus, que oportunidade nós temos na JMJ. Visitar os enfermos e os presos, libertar os cativos, enterrar os mortos. São as obras de misericórdia corporais. As obras de misericórdia espirituais, de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, coisas boas, logicamente. Corrigir os que erram, sabendo corrigir, caridade fraterna. Consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Por isso, dá de beber a quem tem sede, né? Esmola de misericórdia, você viu? Agora eu posso dizer uma coisa que talvez seja um pouco forte, mas eu tenho que dizê-la. Se nós não vemos Cristo no nosso próximo, é porque a nossa fé está morna. Eu acho que aqui todos nós temos que melhorar. É tão fácil ver Cristo naquelas pessoas que nos dão coisas, que sorriem para nós, sorriem com um sorriso não sarcástico, né? Mas um sorriso real. Pessoas que nos dão carinho, pessoas, nossa, mas encontrar Cristo naqueles que... E vocês entendem por que será que Cristo deixava o mandamento do amor, e São Paulo escreveu Caritas Christi Urget Nos. Quem ama Cristo, escutem bem por favor isso, e anotem no seu coração, quem ama Cristo está obrigado a amar o próximo com todo o coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Porque Ele mesmo vai depois deixar nas Escrituras, São Paulo fala muito do corpo místico de Cristo. Em Cristo nós somos um. Para que sejamos uns, um só, para que sejamos um em Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Já não tem mais, olha que linda essa oportunidade da JMJ, japonês, chileno, peruano, e vem um argentino para o nosso lado. Aí eu vou receber tal pessoa de tal país que tem um costume, não tem nada a ver com o meu, um indiano, que vai querer comer com a mão. Já não tem mais francês, nem americano. E aqui nós temos uma imagem linda em Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de toda a América, que une todo o continente americano, desde o Alasca até a Terra do Fogo, e as Filipinas se incluíram nisto, querendo a Virgem de Guadalupe como padroeira das Filipinas, num só coração, no manto de Maria Santíssima de Guadalupe. Que se acabem nos nossos corações
os ódios, os preconceitos, e que surja esse amor fundado na virtude da justiça, mas amor. Amor primeiro, justiça em seguida. Se a gente separa isso, o cristianismo vai a pique. Amor primeiro, logo depois justiça, e termina no amor. O amor tem que ser o motor e a finalidade dos nossos atos. Entendem isso? Por isso que São Paulo dizia: Caritas Christi urget nos. E esta compreensão foi cancelada de muitas almas dos cristãos, e vou terminando essa pregação com esta reflexão para todos nós. Em muitas almas dos cristãos está sendo cancelada essa reflexão de que o amor é a motivação e a finalidade dos atos. Por quê? Porque nós estamos hoje numa sociedade de muitos recordes, e tem um recorde que a nossa sociedade está batendo: em superficialidade. Uma geração profundamente superficial. As pessoas não querem muitas vezes aprofundar a sua fé, por preguiça, por medo, por descuido, por abandono, por o que seja. E a superficialidade está sendo cada vez mais um recorde. E eu lhes pergunto: como alguém vai dar-se, vai sacrificar-se, se não tem motivação, se não conhece o cristianismo a fundo? Muito difícil, gente. Como alguém vai ser profundamente honesto, honesta nas suas atitudes, se não tem a profundidade no Evangelho? Não dá. Cedo ou tarde essa pessoa vai cair nas redes de outra profundidade, que é a profundidade do mundo. Porque a queda no mundo, na hora que a gente cai, a gente pode realmente chegar, tocar no fundo do poço e começar a cavar o fundo do poço. É ou não é, gente? E ninguém pode dizer: dessa água não beberei, porque de repente você vai se transformar no maior ladrão da humanidade, se você não se cuida. Porque a nossa geração é uma geração pouco profunda na educação dos filhos, pouco profunda em tantos campos. A gente vê isso, por exemplo, nos trabalhos escolares. As mães me dizem: padre, é que a minha filha, o meu filho, na hora que a escola pede um trabalho, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai na internet e coloca o quê? Copy e paste. Bom, copiar e colar. Pá. E diz que fez um trabalho profundo. Mas você vai lá em profundidade? Aquela pessoa não assimilou, não foi a fundo naquilo que investigou. E quantas pessoas têm medo de ser profundo? Vou lhes dar um exemplo para que nós entendamos também. Profundidade em dedicar tempo às pessoas. Tempo. A superficialidade hoje nos diz: trata só um pouquinho com a pessoa, trata um pouquinho com outra, um sorriso, tá, né? O ser político no trato com as pessoas. Mas o cristianismo muitas vezes vai implicar de nós tempo com os outros, escutar os outros. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com qualquer gesto nosso que hoje possa estar tendo uma conotação de superficialidade.
Vamos agora deixar que Jesus possa atuar mais e mais, que o Espírito Santo possa entrar na minha alma. E agora você possa fazer um propósito bem concreto para essa meditação. A caridade de Cristo nos urge. Qual dos temas que foi tocado nessa meditação, mais Cristo, mais o Espírito Santo, mais Deus Pai disse: é isso, filha, vai a fundo nisso. Onde pode nascer um bom propósito de conversão aqui? Conversa com Cristo. Fala com Ele agora. Mas não deixe de fazer um bom propósito no final dessa nossa meditação.